Boa noite. Hoje estou aqui novamente para dar sequência aí, como eu havia combinado no meu vídeo anterior, né, a falar um pouquinho mais sobre o livro Educação Espírita, um livro de Heloísa Pires, que traz aí uma reflexão sobre o papel da educação, que traz uma reflexão sobre o nosso papel dentro da educação, o nosso papel como educando, o nosso papel como educador, né? Porque nós somos educadores hoje, porém também somos educandos. Então esse aprender a aprender, ele é constante na nossa dinâmica de vida, né? Então eu vou trazer um pouquinho mais de reflexão acerca desse livro. Sou Madison Eusébio, não tenho muito hábito, mas eu vou começar a criar um pouquinho desse hábito, né? De pedir para que vocês aí se inscrevam no meu canal ou me ajudem a divulgar mesmo. A ideia não é quantidade, mas a ideia é que o máximo de pessoas tenham acesso e consigam fazer essa reflexão junto comigo e que a gente também consiga divulgar, né, os bons livros, né, para que a gente possa estar auxiliando pessoas que conseguem pensar da mesma forma, ampliar o seu conhecimento. Então é isso, tá bom? Então, esse segundo capítulo, o primeiro capítulo que eu falei foi sobre a educação especificamente falando. E o segundo capítulo a gente vai tratar um pouquinho sobre o educando, né? O papel do educando dentro da educação, né? E a gente precisa ampliar esse nosso horizonte, que educando somos todos. Já reflete um pouquinho da minha fala anterior, né? E quando a gente amplia esse nosso entendimento, o processo de educação se torna muito mais fácil de ser assimilado, tanto para nós enquanto educador, quanto para nós como educando. E essa troca, né, no contexto do dia a dia, dentro de uma escola tradicional, dentro de uma escola espírita, enfim, nos ambientes de aprendizagem, quando nós conseguimos entender essa lógica, tudo flui com muito mais naturalidade e com muito mais aproveitamento, tá? Então não existe idade para se educar. É uma fala que eu tenho bastante dentro da escola regular, né, com o público no qual eu atuo hoje em dia, que é o jovem e o adulto. Eu tenho bastante o hábito de levar essa reflexão, que o processo de educação ele se dá em todo o tempo da nossa existência na caminhada terrena. É claro que com formato diferente, quando eu falo de pedagogia, quando eu falo de andragogia, são formas diferentes de abordar o conhecimento, né? E de fazer com que ele flua. Mas o conhecimento ele se dá por toda a existência terrena enquanto ser encarnado. E a educação é isso, né? Ela é uma troca de experiência. E ela nos leva sempre a entender que nós estamos nos modificando e nós estamos crescendo o tempo todo, tá? Dentro do processo de reencarnação, vamos trazer um pouquinho mais para essa parte espiritual, para essa parte de nos conhecer, né? Para essa dualidade dentro da sociedade, entre o bem e o mal, enfim. Não somente os bons nos ensinam, mas também aqueles que são falhos, né, no processo da sua caminhada terrena. Então, aí eu já estou falando dentro dessa lógica de espírito enquanto eterno, espírito reencarnado, espírito que vai e dentro desse ciclo vai e volta constantemente. Então, as pessoas que nós também as pessoas que nós consideramos desajustadas, elas também são responsáveis aí pelo nosso processo de aprendizagem. Agora, indo com relação à escola, educando seriam os alunos, tá bom?
aqueles que estão aprendendo. Então, se eu estou num curso como professor, eu tenho um público. Esse público é o educando que nós consideramos aqui, tá? Mesmo dentro desse contexto no qual eu estou sendo professor e eu tenho um público de educandos, eu também estou passando por um processo de educação, tá? Como eu falei no início desse vídeo, o aprender a aprender é constante. Eu aprendo como professor e eu aprendo como educando, tá bom? Nós seres humanos, nós não somos uma página em branco, né? Mas dentro dessa lógica de reencarnação, nós somos um universo já formado. Então tem muito conhecimento aqui com a gente, né? Tem muito conhecimento e em cada ser humano é uma realidade. Cada ser humano tem a sua bagagem, cada ser humano tem o seu conhecimento adquirido em todo o processo de vida e de existências dele, dentro desse contexto de vida que reencarna e desencarna, que reencarna e que desencarna, tá bom? Então, o reencarnado, ele é um ser que possui bons amigos e sócios, né, de erros no mundo espiritual. Então, ele precisa se conscientizar dessa verdade, tá bom? Para que ele possa analisar as influências que ele recebe, optando sempre pelas que podem auxiliá-los. Então, quando a gente tem essa noção de que tudo é trazido com a gente e que os amigos adquiridos nesse percurso da vida, eles influenciam a gente também, quando a gente tem essa noção, quando a gente tem essa clareza, quando nós temos esse entendimento, significa que a gente pode optar ou pelas coisas boas, pelo bom aprendizado, ou não. Aí vai das nossas escolhas. Então, a nossa caminhada, a minha vida que eu tenho daqui para frente é uma escolha minha. Isso fica muito claro para nós quando a gente entende esse processo de reencarnação. Então, e quando eu entendo desse processo, fica muito claro que em grande parte é o meu pensamento, né? O meu pensamento, ele age sobre o mundo ao meu redor. Como na física, né? É muito claro que a lei da ação, ela traz uma reação. Isso é muito claro, a física explica isso. A ciência física explica isso. Então, todo pensamento bom atrairá boas reações, né, para a minha existência. Da mesma forma que todo pensamento ruim trará reações ruins. Então, o meu pensamento, né, ele tem o alto poder de definir essa caminhada que eu tenho daqui para frente, como ele também definiu toda a minha caminhada anterior. É interessante quando a gente passa a ter esse conhecimento que, de certa forma, nós conseguimos, a partir daí, quando a gente entende esse contexto, a gente consegue, a partir daí, possivelmente melhorar em muito a nossa existência terrena. Então é uma dica muito interessante. E além de dica, quando a gente tem essa crença, quando a gente tem esse conhecimento, a gente, de certa forma, passa a respirar com mais alívio, uma vez que a gente entende que nós somos aqueles que determinarão a nossa caminhada, né? No livro mesmo, na Gênese, tem uma parte da Gênese que fala sobre a questão dos fluidos, né? Ó. Então tem até uma parte aqui que fala, ó, segundo a Gênese, o nosso pensamento, o nosso desequilíbrio físico, né, ele melhora ou corrompe os fluidos espirituais que estão ao nosso redor. Então, não é um conhecimento que a gente
chegou aqui e concluiu. Não, existem livros, existem teorias, existem estudiosos que já trouxeram para nós e isso fica muito claro, né? E a Gênese é um bom exemplo de livro que faz parte aí do Pentateuco de Allan Kardec, que nos traz bastante embasamento e bastante conhecimento para que a gente consiga aí buscar um equilíbrio psicofísico, e esse equilíbrio psicofísico vai ser o que vai determinar os bons fluidos no nosso entorno, na nossa existencialidade, tá bom? Fica a dica aí para vocês de leitura também, além do livro que eu estou aqui trazendo aí para vocês, tá bom? A educação espírita, ela conscientiza o indivíduo quanto à responsabilidade, quanto à nossa responsabilidade perante o universo. O universo, ele é inimaginável, né? Nós nem conseguimos imaginar o quanto o universo é gigante, né? E existe até uma passagem que fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Então a complexidade de tamanho do universo é gigante. Nós humanos não conseguimos nem imaginar o quanto, né? Mas é interessante que a gente tenha essa noção, que isso vai determinar, como eu já disse anteriormente, a melhoria da nossa existencialidade. Ou não, né? Ou não, que também é uma escolha, né? Então, é difícil educar com eficiência. Porque nós vamos ter que colocar novos condicionamentos sobre os já existentes, né? Então eu já tenho uma bagagem. Eu vou ter que colocar novos condicionamentos e modificar muitas das vezes essa bagagem que eu já trago, né? Eu vou ter que modificar, vocês, nós vamos ter que modificar e extirpar hábitos, né, desagradáveis para a formação de atitudes desejáveis, atitudes que porventura nos tornarão melhor na nossa caminhada, tá bom? Existem diversas pesquisas já realizadas, né? Uma delas pelo Dr. Ian Stevenson, publicado no seu livro, que já é mais uma sugestão de leitura, 20 casos sugestivos de reencarnação. E pesquisas feitas pelo Dr. Banerjee e outras provam a reencarnação, tá? Então, nesse livro é trazido o caso da menina Shanti Devi. Ela é nascida na Índia e esse livro, né, trouxe, a partir do exemplo dessa menina, provou aí as várias experiências de reencarnação anterior dela, né? Shanti, por exemplo, ela reconheceu o ex-marido, ela reconheceu parentes, ela indicou a casa onde morava, o lugar onde escondera um presente para o seu marido. E ela, a partir desses exemplos, né, dessa menina, ela deixou muito claro, ela não deixou dúvida nenhuma, na verdade, de que era uma reencarnada. Então é uma dica para que a gente possa estar pesquisando, para que a gente possa estar ampliando esse nosso horizonte de conhecimento, e a partir do momento que a gente tem uma fé mais pautada a partir de estudos que comprovam essa continuidade, esse ir e vir nosso, a gente consegue, de certa forma, melhorar e muito a nossa caminhada terrena, né? Então, é uma dica. E na Índia é muito comum, né, as pessoas lembrarem o passado. Agora, já no Brasil, a gente não permite lembrança alguma. A gente tem uma cultura resistente nesse quesito. Se alguma criança fala sobre uma família de passada existência, ela não é levada a sério. Há uma tendência para o esquecimento. Porém, né, como eu já disse, um mundo novo se abre com a ideia da reencarnação, a qual exige novos métodos de educação e novas formas de educarmos as crianças. Já vamos finalizando aqui, mas já deixando claro que quando a gente
se abre, quando a gente dá abertura para essas novas possibilidades, a gente dá abertura para correções e possivelmente por uma vida bem mais leve. E a gente consegue enfrentar inclusive problemas que porventura nós trazemos nessa existência. E quando a gente consegue perceber que muitos desses problemas são causas de ações próprias, a gente consegue viver com mais leveza essas diversas problemáticas. Tá? Então, a conscientização das possibilidades de reencarnação produzirá uma enorme mudança, né? Porque nós passaremos, por exemplo, a considerar o próximo como nosso irmão. Como o próprio Jesus disse, amai ao teu próximo como a ti mesmo. E quando a gente entende que o próximo é um irmão, independente de ser de sangue ou não, a gente consegue entender suas dificuldades, suas limitações e passamos a estar de coração aberto para amar com mais facilidade o nosso próximo. Então, gente, essa é a dica que eu dou para vocês. Eu peço para que todos, mesmo que não creia nessa questão da reencarnação, mas consiga abrir o seu horizonte para essa questão do amor ao próximo. Por mais difícil que seja, por mais que o outro seja muito diferente de você, dê uma abertura, dê uma oportunidade para que o teu coração consiga aceitar e amar esse outro, que possivelmente você perceberá que a sua vida se tornará mais leve. Gente, quando eu trago esses temas aqui, são temas que eu trago para minha própria reflexão. Lá no início do vídeo, eu disse que o aprender a aprender é constante. Que da mesma forma que eu sou educador, eu também sou educando. E da mesma forma que todos que estão presentes aqui na Terra são falhos, eu também sou falho. Só que a reflexão, ela nos ajuda a tornar o nosso fardo mais leve. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Eu agradeço vocês por estarem me ouvindo. Eu vou pedir para vocês ajudarem a divulgar esse vídeo. Eu vou pedir para vocês me ajudarem se inscrevendo aí no meu canal, tá? O meu objetivo aqui, gente, não é em nenhum momento um objetivo de fazer sucesso, mas sim, o meu objetivo é de levar uma palavra de reflexão e, a partir dessa reflexão, tanto eu quanto vocês aprendermos e sermos cada vez melhores, tá bom? Aqui vai o meu abraço. Eu vou agradecer o Paulo, que é o rapaz que edita esses vídeos para mim. É uma pessoa de coração gigante que está aqui e sempre está cobrando de mim. Aí, quando você vai gravar um novo vídeo, eu corro lá atrás, aí vou gravando e ele vai editando e a gente vai colocando aí no YouTube, tá bom? Então é isso. Gente, um abraço, um beijo de luz e até a próxima. Fiquem com Deus.